Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Alves Cordeiro de Farias. Eu sou mestranda em Aquicultura pela Universidade Federal de Santa Catarina e vou apresentar esse trabalho que ficou intitulado como Evolução em Padrões de Pesquisa em Orçamento Dinâmico de Energia na Aquicultura, uma análise sensométrica na base de dados Scopus. Esse trabalho foi realizado por mim, pela professora Cláudia Tasso Calil e pela professora Cátia Regina Lapa. Então, o que é o orçamento dinâmico de energia? Também conhecido como teoria DEB do inglês Dynamic Energy Budget, e é uma estrutura teórica e matemática amplamente utilizada na biologia e na ecologia, que descreve o uso da energia pelos organismos vivos ao longo de suas vidas. Então, essa estrutura modela como os organismos alocam e utilizam energia para crescimento, reprodução, manutenção e reparações fisiológicas. A teoria DEB fornece um conjunto de equações matemáticas que descrevem as interações entre os processos fisiológicos dos organismos e em relação ao ambiente que eles estão inseridos, o que permite uma compreensão detalhada de como os organismos respondem às mudanças ambientais. Aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos utilizando a teoria DEB para as espécies mais utilizadas em aquicultura. Então, primeiramente, é um estudo da teoria DEB para moluscos bivalves. Então, de uma forma simplificada, o principal alimento dos bivalves é o fitoplâncton, e os moluscos eles filtram esse fitoplâncton presente na água. E durante a ingestão, a energia que é adquirida pelo alimento sofre uma importante influência da temperatura, que afeta como a energia vai ser distribuída ao longo do indivíduo. Essa energia que é assimilada é direcionada para a reserva energética e posteriormente para as diversas funções metabólicas, como a manutenção dos órgãos e reparações dos tecidos, e também para a reprodução e produção dos gametas. Aqui é um outro estudo da modelagem DEB utilizando peixes. Então, os peixes eles se alimentam e o que não é assimilado é excretado pelas fezes. E a energia que é assimilada é deslocada para as diferentes funções metabólicas dentro do organismo. E o peixe ele também sofre uma influência das condições ambientais. Os principais parâmetros é a temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido e o pH da água. E similar que ocorre com os peixes, ocorre com os camarões. Então, a teoria DEB ela equaciona e cria modelos matemáticos de como a energia é assimilada para cada processo fisiológico e biogeoquímico em relação às condições de alimentação e às condições ambientais que esses organismos estão inseridos. E o que é a cienciometria? A cienciometria é uma disciplina que se dedica a medir, analisar e avaliar a produção científica e a disseminação do conhecimento em diversas áreas. É utilizado métodos quantitativos e estatísticos para examinar a pesquisa acadêmica, medir o impacto das publicações científicas e identificar as tendências e as colaborações entre os pesquisadores. Além do que, a cienciometria desempenha um papel fundamental na avaliação da qualidade da pesquisa, no monitoramento do progresso científico e nas tomadas de decisões relacionadas à alocação de recursos e políticas científicas. Então, aqui eu trouxe algumas métricas e indicadores cienciométricos, que são medidas quantitativas utilizadas para avaliar e analisar a produção científica, o impacto das pesquisas, a colaboração entre os pesquisadores e outros aspectos relacionados à atividade científica. Então, esses indicadores cienciométricos podem variar desde medidas mais simples, como o número de publicações, e até métricas mais complexas, que consideram a influência, a qualidade e a colaboração entre as pesquisas. Então, dito isso, o objetivo do nosso trabalho é realizar uma análise cienciométrica para identificar as tendências de publicações nas linhas de pesquisas que empregam a teoria DEB para estudo das espécies na área da aquicultura. Então, esse trabalho ele foi realizado utilizando a base de dados Scopus. Dentro da Scopus é possível fazer uma pesquisa avançada e as palavras-chave utilizadas foram Dynamic Energy Budget, entre aspas, o operador booleano OU, a palavra-chave DEB, o operador booleano AND e a palavra-chave Aquaculture. Então, foi obtida uma planilha em formato BibTeX com as informações dos artigos publicados com essas palavras-chave, e essa planilha foi transferida para o software RStudio, em que foi possível fazer uma análise exploratória e utilizar a ferramenta Bibliometrix. Essa ferramenta Bibliometrix é uma ferramenta do RStudio que permite a extração e análise de dados das bibliografias. Como resultado, então, foi possível identificar que o primeiro trabalho utilizando a teoria DEB para aquicultura foi em 1996 e vem sendo publicado até hoje, o ano de 2023. Ao total, 79 artigos já foram publicados sobre a temática DEB para os organismos de aquicultura, em 31 periódicos diferentes,
e 288 autores já escreveram sobre esse tema. Então, aqui é uma linha do tempo, em que o primeiro trabalho foi em 1996, utilizando a modelagem de rotíferos, e só 10 anos após foi feito um novo trabalho utilizando a teoria Debye para organismos de aquicultura. Então, em 2010, teve um crescente aumento, com um pico ali em 2020, com 15 artigos publicados, e vem sendo publicados artigos até hoje, no ano de 2023. Então, aqui são os 10 principais periódicos que já publicaram sobre esse tema. Então, vou destacar os 3 principais, que é o Journal of Sea Research, que é o que tem mais publicações, com 12 artigos publicados. O Ecological Modeling tem 11 artigos publicados sobre o assunto, e a revista Aquaculture já publicou 9 artigos sobre a teoria Debye em aquicultura. Então, aqui também é uma nuvem de palavras-chave, que é uma forma eficaz de resumir e visualizar os tópicos mais relevantes dentro de um conjunto de textos. As palavras-chave mais comuns aparecem em tamanho de fonte maior, e é possível destacar as palavras aquicultura, moluscos bivalves, crescimento e mudanças climáticas. E aqui é a porcentagem das publicações em relação aos grupos de animais estudados sobre Debye em aquicultura. Então, 75% desses artigos publicados aplicam a teoria Debye em moluscos bivalves, 17% desses artigos trabalham com peixes e macroalgas, crustáceos e rotíferos, apenas 2% para cada grupo de publicações sobre eles. Então, com esse trabalho é possível concluir que há um interesse e uma relevância nos estudos na teoria Debye para análise de organismos aquáticos nos ambientes de aquicultura, que com o aumento da produção de artigos e a diversidade de organismos estudados indicam que a teoria Debye é um campo robusto e dinâmico de pesquisa, e que estudar a teoria Debye promove o desenvolvimento sustentável da aquicultura e o entendimento das respostas das espécies às mudanças ambientais. Então, sobre esse trabalho é isso, quero agradecer em nome do grupo e estamos à disposição para qualquer pergunta e colaborações futuras. Muito obrigada.